Olá, galera, tudo bom? Hoje nós vamos, já fizemos uma introdução no capítulo sobre as plantas, tá bom? Então, nós estamos estudando agora o reino vegetal, tá? Então, nós vimos já no capítulo introdutório as principais características do reino vegetal. Todo ser vivo, para ser considerado um vegetal ou uma planta, ele precisa, em primeiro lugar, ter multicelularidade, ou seja, ter mais de uma célula, tá? Então, toda planta tem mais de uma célula. Também precisa ter células eucarióticas, perdão, que são aquelas células que têm o núcleo separado, uma célula mais complexa, mais organizada, tá certo? E vamos dizer assim, a característica mais importante de todas para constituir, para fazer parte do reino vegetal. A característica mais importante, então, vai ser produzir o próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Todos os seres vivos que produzem o próprio alimento através da fotossíntese são chamados de fotossintetizantes, tá? Então, toda planta, ela tem essa característica. A nutrição dela, ou seja, a forma dela se alimentar, é através do processo da fotossíntese, certinho? Combinado, né? Então, vamos hoje conhecer a classificação, tá? Os 4 grupos que compõem todo o reino vegetal. Então, vamos aqui, me acompanhem, tá? Mapa conceitual, o que é isso? É bom você aprender a fazer o mapa conceitual, porque ele ajuda a organizar as ideias na sua cabeça, tá? De uma forma simplificada. Por exemplo, aqui nós temos as plantas, né? Porque nós estamos estudando as plantas, então temos aqui o grupo das plantas, e todas as plantas, de forma geral, elas são divididas em plantas sem flores e plantas com flores. As plantas sem flores, elas são chamadas criptógamas, e as plantas com flores são chamadas fanerógamas. Não se preocupem com esses termos, tá? O que você tem que entender hoje é que elas são subdivididas nesses 2 grupos maiores, que são plantas com flores e plantas sem flores. Nas plantas sem flores, nós temos as briófitas e as pteridófitas, e aqui está mostrando o quê? Características desse grupo de plantas que nós vamos já conhecer, tá? Pteridófitas, que é um outro grupo, e dentro do grupo de maior, o grupo maior, que são as plantas com flores, nós vamos ter as gimnospermas e as angiospermas, tá? Mas vamos lá para a prática, né? Primeiro grupo, o grupo mais simples, são as briófitas. Pessoal, eu falei em 2 grupos, mas assim, 2 grupos maiores, tá? Vou voltar aqui para vocês entenderem. Os 2 grupos maiores são plantas sem flores e plantas com flores. Então, nós temos aqui, nesse grupo, briófitas e pteridófitas. Nesse outro grupo, gimnospermas e angiospermas, tá? E aí nós vamos conhecer rapidamente esses grupos, somente os conceitos e os exemplos, tá? Vamos lá. Quem são as briófitas? As briófitas, elas são plantas pequenas, tá? Elas não atingem grandes alturas. Na verdade, a altura aproximada que elas atingem, uma altura maior, aproximadamente 20 centímetros, por aí, tá? Porque elas têm essa característica aqui muito importante. Elas são avasculares, ou seja, elas não têm sistema condutor, né? As plantas, elas produzem 2 tipos de seiva, que a gente chama seiva bruta. O que é a seiva bruta? É a água e os minerais que ela retira do solo. E tem a seiva elaborada. O que é a seiva elaborada?
é a glicose ou açúcar produzido durante o processo da fotossíntese que vai servir de alimento. E as plantas, elas têm o que nós chamamos de vasos condutores, tá? Esses vasos condutores, eles são semelhantes aos nossos vasos sanguíneos, certinho? Então, eles vão passar aí a seiva elaborada da terra para a planta, levando água e levando minerais para essa planta, e vão transportar também a seiva elaborada, produzida lá nas folhas durante o processo de fotossíntese. Essas plantas aqui, esse grupo de plantas, as briófitas, elas não possuem vasos condutores. Por isso mesmo, elas são chamadas de avasculares, tá? Elas não têm flor, elas não têm fruto, elas não têm semente. E os exemplos que nós temos são os musgos, as hepáticas, tá? Esse daqui é um exemplo. Parece um tapete. Elas, né, elas estão sempre presentes em locais úmidos, tá? Depois a gente vai fazer uma aula só sobre cada um dos grupos, tá bom? Pteridófitas, elas também pertencem ao grupo junto com as briófitas. Agora, elas têm um detalhe. Elas já possuem vasos condutores, né? Então, elas são chamadas de vasculares. As pteridófitas, as briófitas, perdão, avasculares, e pteridófitas são vasculares. Certinho, o exemplo maior que a gente tem, assim, o mais conhecido, eu acredito que todo mundo aqui conheça, são as samambaias. Existem outros tipos também, né? Temos as avencas, que não são muito conhecidas aqui. Agora, nós vamos conhecer as gimnospermas, que fazem parte do outro grupo, lembram? O grupo com flores, né? Então, temos gimnospermas, as gimnospermas, elas também são vasculares, tá? E elas têm uma nova característica, elas têm semente. A pteridófita, que é a samambaia, não tem semente. Ela tem vaso condutor, mas não tem semente. A gimnosperma, ela já tem semente, tá? Além dos vasos condutores. E as gimnospermas, elas são representadas por árvores, né, muito grandes, geralmente adaptadas a climas frios, como, por exemplo, o pinheiro, as araucárias, tá? Sequoias. Então, não se preocupem, porque nós vamos ter aulas mais específicas sobre cada grupo. Hoje nós estamos apenas conhecendo, tá? Para a gente ter uma ideia. As angiospermas, elas são chamadas as plantas completas. Elas têm vasos condutores, elas também têm semente. Ah, e agora elas vão ter uma coisa que nenhuma outra tem, que é a presença do fruto e flores mais elaboradas, tá? Porque a flor da gimnosperma, que é o pinheiro, ela é uma flor muito simples. A flor da angiosperma, ela é uma flor mais elaborada, tá? E, pessoal, qual a importância das plantas para a nossa vida? Total, tá? Nós não vivemos sem elas. Em primeiro lugar, porque elas liberam para nós o oxigênio, tá bom? Elas servem de alimentação, tá? 90% do que a gente come é do reino vegetal. Por exemplo, o arroz, o feijão, que se compra no supermercado, embaladinho, mas ele vem da terra, né? Então, temos frutas, os cereais em geral, né? Milho, aveia, enfim. Tá aqui uma flor, né? Que a angiosperma produz flores, as flores, elas tanto enfeitam nossa vida, perfumam, tá? Como elas servem também de alimento, tá? E elas atraem os polinizadores. Mais adiante nós vamos falar sobre isso com mais calma, tá? Então, temos aqui a representação de uma floresta e eu coloquei aqui para mostrar para vocês a maior flor do mundo. Olha como ela é gigante, pessoal. Então, é isso. Ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá? E
podem perguntar o que vocês quiserem, estou à disposição de vocês. Um grande abraço para todos.